Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, eu tô aqui hoje para contar, né, uma notícia muito boa que eu tinha contado meio por cima num dos meus últimos vídeos, né, que é um concurso público que eu fui aprovado. E também tô aqui, né, para comentar essa imagem aqui, né, essa imagem que vocês estão vendo agora, né. Então pessoal, essa imagem aí ela mostra a quantidade de vídeos do Trunks do Futuro, do Raccoon e do Epifania Disruptiva, que são alguns dos melhores canais Red Pill, né? Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ou seja, o que tem a ver eu ter sido aprovado no concurso público com essa imagem aí? Tem tudo a ver, porque é uma coisa que eu já comentei no outro vídeo, que daí eu vou comentar de novo. O que acontece? Pega o número de vídeos aí, dá 630, se a gente for dividir por 2, 315, né? Esse aí foi um número estimado, né? Porque eu não tenho certeza se eu baixei todos os vídeos do Raccoon. O Trunks do Futuro, na verdade, pelo que eu lembro, acho que dava 227 do grupo do Telegram, os áudios dele baixado, mas tinha um ou outro que era repetido, duplicado, né? E também tem a questão de um ou outro que não deu certo o áudio, né? Que foi bem poucos, né? Então, tudo arredondado. Do Epifania Disruptiva, eu meio que contei os que tem título, né? Pode ser que tinha um ou outro assim que era duplicado, mas eu diminui um pouco para não pegar os duplicados, porque eu acho que na verdade o total dava 260, mas o grupo do Telegram que dava para baixar os do Epifania tinha alguns duplicados. Então, fora esses canais aí, vai ter o quê? Outros que são muito bons, que são Dom Sandro, Vegeta do Presente, Bruno Gliglio, né, que é o Social Art, Submundo Intelectual, aquele rapaz que é careca que nem eu, né? Quer dizer, ainda não tô tão careca, mas o. Esqueci o nome dele agora, mas vocês sabem, né? O que faz o Redcast junto com o Submundo Intelectual. Tem o Ricardo, né? Ricardo Tomé, do Projeto Conselho, enfim. É muito vídeo, né, pessoal? Mas fazendo a média desses três canais aí, né? Dividindo com você ver 2 vídeos por dia, isso dá 315. O ano tem 365 dias. Média de. Se a gente divide arredondando também 59 semanas, né? Enfim. Mas se a gente tirar final de semana, vai dar tantos dias úteis que eu nem lembro direito se é 200, mas enfim. Na verdade essa faixa de 200 dias úteis, né? Mas enfim. A moral da história é: será que eu vou comentar de novo o que eu tinha comentado naquele vídeo? Será que eu teria passado no concurso público se na época eu comecei a estudar para concurso público da minha área, do curso técnico que eu fiz desde 2011? Será que eu teria passado, sido chamado agora se eu tivesse conhecido a Red Pill naquela época? Essa é a grande questão, pessoal. O objetivo desse canal é Red Pill com foco cristão, mas, que nem eu falei pra vocês, que nem eu falei nos primeiros áudios que eu gravei, que eu tive que regravar porque tava muito baixo, né? Agora eu tô com o meu microfone aqui e tal, né? A Red Pill pro cristão dá dele tirar uns 30% dela, 40%, depende, né? Não, mas enfim. O que acontece? O pessoal da Red Pill também fala isso, mesmo que não são cristãos, você não pode só ficar parado na inércia vendo o vídeo Red Pill e deixar de tomar uma atitude. Tomar uma atitude em várias coisas, de melhorar sua situação financeira, melhorar seu shape, melhorar sua autoestima, melhorar seu conhecimento, melhorar sua intelectualidade do modo geral, melhorar sua espiritualidade, mesmo que os caras que não acreditam em Deus lá, os são agnósticos, também falam isso. Não, eu vou procurar filosofia estoica, vou procurar minimalismo, vou procurar não sei o que, porque senão o cara fica perturbado, que a gente vê assim uns caras que, né, eu vi um cara lá da Mictal TV, que eu nem sei o nome dele, mas aqueles Red Pill que muitos até acabam talvez virando nazista por causa disso, né? Que é extremo do extremo da Red Pill, os caras que vão pro nazismo. Por quê? Porque eles não acreditam em Deus, eles acham que o jeito de melhorar a sociedade é fazendo seleção de raça. Achava, né?
Pô, acho que eu vou ter que tirar o nome dele do vídeo pra não dar problema, né? Só um pouquinho, deixa eu dar um pause aqui. Então pessoal, só dei um pause aqui porque não pode falar o nome do bigodinho nos vídeos, né? Mas enfim. Mas a moral da história é: você precisa tirar um tempo para os seus estudos, para sua vida espiritual, principalmente se você é cristão e tal, né? Enfim. E vamos lá. Essa questão do tempo para as coisas espiritual, não vou entrar muito nessa questão aqui do sábado, da guarda do sábado, ou Shabbat, se você quiser falar o nome original, né? Mas enfim. Eu sou sabatista, acho que o quarto mandamento continua válido, a gente tem que tirar o sábado para o nosso crescimento espiritual. Mas fora também a questão do sábado, não vou me aprofundar nesse assunto agora, tem também, você pode, por exemplo, ler um versículo da Bíblia antes, logo que você levanta antes de trabalhar, ou se você está trabalhando no home office, melhor ainda. Quer dizer, eu falei um versículo, um capítulo, né? O que acontece é que tem uns capítulos da Bíblia que podem ter 60 versículos, os maiores, assim, pelo que eu lembro, a média, embora talvez seja uma média, a média deve ter uns 20 versículos por aí e tal, mas pode ter uns capítulos que são bem grandes, mas enfim. Eu sei porque eu li boa parte da Bíblia primeiro em português e depois fazendo o ano bíblico também depois em inglês, né? E quando você está trabalhando é um pouco mais difícil controlar mesmo e tal, mas enfim. E até falando dessa questão de inglês, né? Eu estou no inglês intermediário, eu consigo entender uma notícia, eu consigo entender um documentário, eu consigo entender boa parte de um filme, então eu também não teria melhorado bem meu inglês se eu ficasse só vendo o vídeo da Red Pill. Então é isso, com 35 anos um concurso que eu não esperava, que eu tinha feito há mais ou menos 4 anos e meio, né, para cadastro de reserva, resolveu me chamar. E eu comecei a pegar os históricos, os outros concursos que eu tinha prestado dessa área, né, dessa área do meu curso técnico. E só relembrando, né, não sei se isso foi citado nos outros vídeos, eu tenho 2 formações, tenho um curso técnico e tenho uma faculdade. Esse concurso que me chamou é na área do curso técnico, mas assim, eu por ter feito uma faculdade, né, no caso foi à distância, foi tranquilo, né, depois de ter começado várias, mas aí eu falei, tinha que fazer uma faculdade, aí resolvi fazer uma distância da área de humanas, né, que não cabe aqui falar no momento qualquer, né, mas enfim. Aí o que acontece? Resolvi o problema de ter um nível superior, porque agora eu também posso prestar concurso público para nível superior, né? Tá vindo aí esse tal Enem dos concursos, tá vindo aí outros concursos que tem lá algumas vagas para qualquer nível superior, igual por exemplo vai vir o do DENIT, né? DENIT, para quem não sabe, é aquele órgão equivalente ao DR nos estados que mexe com estradas, cuida de estradas, reforma estradas, constrói novas estradas, né? Do governo federal, enfim. Tem lá algumas vagas que é para qualquer nível superior, né? Como eu já estudei muita coisa para concursos genéricos, assim, sem ser da minha área, eu vou ver se eu continuo estudando para concurso para aproveitar o que eu já estudei, entendeu? Não ficar perdido. Mas tive uma boa notícia logo no primeiro dia que eu entrei, porque assim, eu entrei para um concurso de prefeitura, mas uma prefeitura exceção, que paga muito melhor que a média e ainda vai ter um aumento de salário. Com isso, o salário está um salário razoável, assim, né? Mas mesmo assim eu vou continuar estudando. Mas então o que acontece? Conforme essa conta que vocês viram aí, se você divide 2 vídeos por dia durante um ano, ainda assim você teria que estaria assistindo o vídeo sábado ou domingo, né? Contando o final de semana, mas enfim, se você assistir 2 vídeos da Red Pill por dia, quer dizer, se você dividir o total desses vídeos dos 2 aí e assistir um por dia, explicando melhor agora, vão ser 315, ou seja, você vai demorar, para você assistir 2 por dia, você vai demorar a faixa de 1 ano para assistir os vídeos desses rapazes todos aí, desses 3 canais, Trunks, Epifania e Raccoon, que pra mim são alguns dos melhores da Red Pill. Na verdade, só contextualizando, pessoal, eu assisti, acho que até agora são 5 vídeos, 10 no máximo do Epifania. Ele é bem niilista assim e tal, mas eu vejo que na questão de coach da Red Pill, digamos assim, ele é realmente um dos melhores, viu, pessoal?
Eu assisti um vídeo dele que vale a pena, porque assim, eu tô assistindo em ordem alfabética, nem vou assistir muitos, mas o nome do vídeo é... Aí eu vou ter que ver depois, mas é um que fala sobre, acho que é desvalorização, a não valorização do homem comum, né, alguma coisa assim. É um que tem a miniatura de um muro de tijolos, né, na capa. Então esse vídeo é bem importante porque ele comenta assim, resumindo o vídeo, ele comenta o caso de dois caras que estavam em empregos ruins, mas foram para os Estados Unidos, deram certo nos Estados Unidos. E o que acontece? Ele comenta que se o cara for ficar achando que ele é um merda, ele vai ser mesmo. Mas esses dois caras foram atrás. Um deles trabalhava na Rede Globo, mas era humilhado pelo patrão, o salário não era tão bom, mas como era a Globo achava que podia pagar mal e tal. Ele tinha status, todo mundo pagava pau pra ele. Ai, trabalha na Globo e tal, porque o Epifania é do Rio de Janeiro, os vídeos dele são muito focados pra quem é do Rio de Janeiro, né? Eu só visitei o Rio de Janeiro uma vez, não sei tanta coisa de lá, né, e tal. Mas enfim, ele contou o caso desse, que hoje é um empreiteiro bem sucedido da área de pintura nos Estados Unidos, se orgulha do que faz, gosta do que faz, tem o apartamento dele comprado no Rio e tal, assim, o carro dele, a vida boa dele nos Estados Unidos, porque ele saiu da inércia. O que acontece? Interessante que o Epifania tá na Austrália agora, né? Ir pra Austrália era meu plano B, né? Ou talvez tenha até virado um plano A, variava, né? Nos últimos anos eu tentei dividir meu tempo à noite, de segunda a quinta, né? Como sexta é dia de descansar, né? Para quem não vou dar uma aula de teologia aqui, mas para quem não sabe, o sábado, o Shabbat padrão da Bíblia, ele começa no pôr do sol da sexta e termina no pôr do sol do sábado, né? Mas enfim, mas de todo jeito, pra você não ficar muito bitolado, mesmo que você não guarde o Shabbat, acho que estudar quatro vezes por semana e fazer uma revisãozinha no final de semana, alguma hora assim, tá bom, né? Mas enfim, eu tentava manter essa disciplina de estudos, por exemplo, grosso modo assim, era das 7 às 9 em inglês, das 9 às 11 estudar para concurso. Aí com algumas variações, tinha época que se estava chegando a algum concurso muito importante, era o tempo todo, das 7 da noite às 11 estudando para esse concurso. A questão do inglês, uma época eu fiquei bem focado de tentar estudar quase a noite toda o inglês e tal, assim, né? Outras horas eu estudava inglês com meta, né? Fazia os meus caderninhos, por exemplo, caderno de verbos irregulares. Escrevia frases lá pegada da Bíblia e ia estudando com elas, né? Mas enfim. Mesmo dividindo esse tempo entre as duas coisas, a que deu certo foi concurso, né? Mas enfim. O importante que eu tenho que lembrar vocês até eu passar nesse concurso, foram que eu marquei aqui, só na área do curso técnico, 19 concursos que eu fiz. Sim, 19 concursos que eu fiz na área do meu curso técnico. Tá certo que eu acho que esse que eu fiz, que eu fui chamar, deve ter sido o 14º, 15º, não tenho certeza agora, né? Que me chamou depois, mas enfim. Eu continuei na pegada para prestar outros da minha área melhor que aparecer, né? Porque o governo federal de vez em quando lança uns para minha área do meu curso técnico, é bem raro, mas lança. E se não tivesse dado certo a questão do concurso público, eu estava me preparando para ir para o exterior. Inicialmente meu plano era a Austrália, só que eu comecei a pesquisar sobre a Austrália, muito assim, tal que ela estava piorando muito a situação dos imigrantes de uns tempos para cá. O que acontece? Tem pessoa que fica morando 5 anos lá na Austrália e não consegue residência permanente, PR, que chama Permanente Residência. Que assim, eu fiz uma consulta com uma agente de imigração, paguei, até nem foi barato na época, o preço promocional foi $100, porque era na promoção para quem seguiu um canal do YouTube lá, porque o preço normal era $150, hoje já deve estar $200, $250, né? Embora o dólar australiano vale um pouco menos que o dólar americano, mas enfim. Vai estar a faixa de 300 a 500 reais uma consultoria com essa agente de imigração. Aí ela mostrou, o seu curso técnico com tanto tempo de experiência pode ir para tal e tal estado. Beleza. Eu peguei e vi isso, mas vi que eu precisava juntar dinheiro e não consegui juntar dinheiro nesse tempo. Aí depois que eu vi assim, mesmo que eu
juntasse um pouco mais de dinheiro ou emprestasse dinheiro do meu pai, que às vezes ele poderia, eu via que eu tinha um risco de ficar morando na Austrália e não conseguir residência permanente. Mas assim, isso porque eu tenho 35 anos. Para vocês que forem novos, ir para o exterior, plano A, passar em concurso no Brasil, plano B. Se vocês fizerem essa rotina que eu estou fazendo, vou dar um exemplo hipotético, era mais ou menos o que eu estava fazendo. Se você der sorte de morar numa cidade que você não pega muito tempo de trânsito, chegou em casa 18 horas janta, né? Eu não janto, eu só faço um lanche à noite, mas enfim, janta ou lanche, ou mesmo que seja fazer a marmita pro dia seguinte, das 18 às 19 horas, assistindo um vídeo ou do Trunks do Futuro, ou do Epifania, ou do Raccoon, tá bom. Beleza, deu 19 horas, coloca offline e vai estudar. Por exemplo, talvez se for inglês, se for aquele inglês que você não está estudando com áudio, por exemplo, você está estudando de um dicionário, de um livro de gramática, aí beleza. Aí até dá para você estudar escutando o vídeo da Red Pill, entendeu? Mas tem um jeito muito interessante de estudar inglês, que é, por exemplo, você pega esses vídeos das 3.000 palavras mais faladas da língua inglesa e vai decorando eles, né? Pega, por exemplo, os que é com frase, né? Só dando uma dica aqui, pessoal, procure não usar tradução para estudar inglês, viu? É assim que eu aprendi. Não é que seja exatamente proibido 100% usar tradução, mas use ela só em casos que não tem uma palavra em português fácil, assim. Vou dar um exemplo, ciumento e invejoso, duas palavras meio complexas, meio parecidas, assim. Então, nesse caso, talvez você possa usar a tradução, né? Mas, enfim, nem tenho certeza disso, né? Parece que tem uma palavra lá para inveja, né? Mas enfim. Ou sei lá, folgado, não existe essa palavra em inglês. Por aí vai, né? Mas a moral da história você pode fazer uma rotina assim, por exemplo. Chegou em casa 18 horas assistindo o vídeo escutando o vídeo do Epifania, do Trunks, do Raccoon. Você faz sua janta ou sua marmita pro dia seguinte. Você pode trocar Eu cheguei a começar a fazer academia uma época, a ideia era que eu ia fazer academia escutando áudio em inglês, né? Como o meu inglês já está no intermediário. Aí você pode, por exemplo, fazer a academia das 7 às 9, na verdade saindo umas 8h30, chega, toma banho e tal, aí vai estudar das 9 às 11, que acho que 11 já é um horário bom para ir dormir, para acordar 6 horas da manhã no dia seguinte, né? Um mês que seja simples. Então faz uma rotina assim de segunda a quinta. Quanto mais novo você for, mais sua sorte, né? Você vai ter muito tempo para essa rotina dar resultado. Justamente se você for novo, dá tempo de você fazer uma faculdade à distância ou até uma faculdade presencial noturno, por exemplo, ciências contábeis, administração, uns cursos que às vezes são um pouco mais fáceis de passar, direito às vezes até são um pouco mais fáceis de passar em universidades públicas que tem esses cursos, né? Esses cursos assim não tem tanta doutrinação marxista, né? Por exemplo, tem algumas cidades que a Universidade Federal tem curso dessas áreas noturno, né? Mas pode fazer à distância também em alguma faculdade. O curso técnico meu eu fiz numa escola técnica estadual, era uma bela porcaria. Se você puder fazer no Senai é o ideal também, né? Ou em alguma escola especializada da área, né? Tem umas escolas que tem uns cursos muito bons na área de informática e TI e tal, né? Sobre fazer faculdade ou curso técnico, eu recomendo os dois, porque tem muito concurso que só abre vaga para técnico. Então, por exemplo, isso é uma briga na justiça até hoje de se o concurso é para técnico, quem tem faculdade pode fazer ou não, mas eu acho que vale a pena fazer os dois, mais curtos de preferência, por exemplo, para quem é da área de TI. Mas a moral da história é essa, pessoal. Monte sua rotina de estudos, ou então, por exemplo, divida sua noite metade academia, metade estudos, aprenda um outro idioma, prioritariamente o inglês, depois pode aprender espanhol também. E uma outra coisa, depois que você estudar um pouco a gramática do inglês, decorar muito lista de verbos irregulares, uma lista de 1.000 verbos, não precisa nem ser tão, mas começa com 100, depois 200, depois 300, depois 500, depois 1.000 verbos regulares, né? Sei lá, começa com 50 adjetivos, depois uns 100, depois os 200, por aí vai, né? Tudo por classe de palavra. Substantivos você vai pegar mais assim, vendo por imagem, né? Começa fazendo
listas de imagens de animais, depois de objetos e tal, por aí vai assim. Depois que você estudar alguns livros de gramática, compra alguns livros. Tem um que é muito bom, que é Essential Grammar News, da Cambridge, tem uma capa vermelha, né? Ele é muito bom para estudar gramática, é muito resumido, muito mastigado. Depois que você estudar, sei lá, uns 6 meses de gramática, assim, e tal, o basicão, você já pode começar a estudar inglês de uma maneira que não seja tão chata, que é assim, por séries. Pegue, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, que você já conhece bem a história, às vezes já decorar as falas dos episódios, pegue e vai assistir ele em inglês na Amazon pelo Prime, que é baratinho, né? Um dos streams mais baratos no momento. Vá anotando as palavras em inglês que você não conhece, ou talvez na primeira vez assista sem entender as palavras, já que você decorar a história, e por aí vai, né? Em inglês dá pra você aprender de um jeito legal, que é, por exemplo, assistindo um episódio de série por vez, nesse período das 19 às 21 horas. Você pode dividir assim o tempo para inglês, por exemplo, se a série for de 1 hora o episódio, das 7 às 8 episódios, depois desse tempo é lista de verbos decorando, ou então vídeo de 3.000 palavras assistindo e anotando elas, ou então gramática, enfim. Tem outra questão que é o livro em inglês também, né? Na verdade, no começo vocês podem, por exemplo, ler o livro em português para daqui a um ano você ler ele em inglês, vai fazendo alguma coisa assim, mas enfim. Vocês têm que se desenvolver intelectualmente também, ler principalmente os clássicos da literatura ocidental, ler também alguns filósofos, ou nem que você não lê filósofos, você escute resumos dos filósofos do Olavo de Carvalho, talvez do Guilherme Freire, de outros. Flávio Morgenstein é muito bom também, né? Que era um podcast chamado Ciência em Comum, enfim. Comecem a ler, né, pessoal? Comecem a ler os principais livros da literatura ocidental. Pode começar com o Pequeno Príncipe mesmo, não tem vergonha nenhuma. E vai evoluindo assim, né? Pra quem não lembra, o nome do meu nick Mestre Zosimo é um personagem do livro Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Só que assim, esse livro ele é muito complexo. Ele tem muito personagem, é muito longo, dá muitas voltas. Se for para ler ele, eu recomendo vocês lerem fazendo uma tabelinha, uma tabelão na verdade. Vocês vão precisar anotar o nome dos personagens, vão precisar anotar, ler fazendo um resumo, por exemplo, ler 100 páginas, fazer um resumo do que já está acontecendo na história, senão vocês se perdem um pouco, mas enfim. Comece com os livros não tão complexos, né? Com o tempo você vai pegando os mais complexos e tal, né? Tem gente, os booktubers ensinam, por exemplo, como começar a ler Dostoiévski, eles não recomendam começar com os Irmãos Karamazov, recomendam os outros bem simples, e com o tempo você vai aprendendo a ler os livros mais complexos, né? Mas pode começar com livros simples, assim, tipo O Príncipe de Maquiavel, depois O Pequeno Príncipe, né? Zoando lá com o advogado que confundiu os dois, né? Que Maquiavel, ele para todos os efeitos é filósofo, né? Vocês podem começar com os livros da história de economia, para vocês verem porque o socialismo é uma bobagem. Pode começar com os livros libertários, liberais e tal, livros resumo de história, por aí vai, né? Mas enfim, livros resumo de história, por exemplo, tem aqueles lá, Uma Breve História do Século XX, Uma Breve História do Mundo, por aí vai, né? Mas enfim. Vocês podem encaixar o tempo de leitura de livros nesse espacinho das 7 às 21 horas. Então é isso, pessoal. Fui chamado para um concurso público da minha área que eu fiz. Trabalhar em prefeitura eu tô achando muito tranquilo. Eu já trabalhava em órgão público, mas sem ser concursado, né? Agora eu sou concursado. Trabalhar em órgão público é muito tranquilo, o ambiente é bem agradável, digamos assim, né? Pode ter órgãos públicos que sejam pior para trabalhar, amanhã ou depois você pode ter um chefe chato, mas enfim, mas comparado com a empresa sempre vai ser muito mais tranquilo. Morar no exterior tem vantagens e desvantagens, tem um risco também de, dependendo do país, você pode ser até deportado, que não é o caso dos Estados Unidos, mas morando e guardando dinheiro, se acontece o pior, você não perde dinheiro, né? Mas é isso, pessoal, comecem
aprender idiomas, estudar para concurso, ou malhar, ou alguma outra coisa que traga crescimento espiritual, financeiro, saúde e tal, né? Da questão que eu já falei, como o canal tem um foco cristão, eu recomendo nesse caso deixa os livros materiais, digamos assim, de coisas mundanas, de ganho material para segunda, quinta, deixe os livros espirituais para sábado ou domingo. E eu acho que é isso. Quem tiver também a questão de instrumento musical, talvez faça aula intensiva por um tempo, depois fique só meia hora por dia melhorando o instrumento. É um exemplo hipotético assim, né? Tipo, faz 1 ano ou 2 de aula de guitarra, depois desse tempo parou de pagar aula, só fique estudando tutoriais do YouTube, fazendo basicão assim, ainda mais se você toca na sua igreja. Mais pra frente eu vou falar disso, né? Da importância da música e de outras coisas que vou fazer vocês terem mais assuntos para conversar com as mulheres, né? Esse é um problema muito grande que eu vou fazer vídeo sobre isso, que é mais uma coisa que eu nunca esqueço. Eu tava um dia no ônibus, daí 2 meninas, pareciam ter a faixa de 15, 14, 17 anos, assim, né, comentando entre elas. Ai, que coisa besta isso, o menino te adiciona no WhatsApp, depois só manda oi e não tem assunto. Pessoal, isso é muito mais problemático do que vocês pensam. Essa questão de você não ter assunto com as mulheres é o que faz muito cara tá na fase da rage e nunca sair dela, porque você tem que ter o que conversar com a menina, né? Então, principalmente com as meninas de igreja, essa questão de instrumento musical ou outras coisas assim faz muita diferença, né? Mas esse assunto para outros vídeos, né? Então é isso, pessoal. Eu preciso lembrar que eu contei um pouco o fator sorte também em ver essa questão de ter sido aprovado em concurso, mas assim, porque o que surgiu, eu tava na vibe na época, mas realmente foi uma banca muito fácil, acho que por ser uma cidade litorânea, o pessoal tinha medo talvez e tal, não foi um concurso tão concorrido igual outros que eu fiz, né? Talvez até pela distância, então deu para ir gente de outro estado, o pessoal tinha medo do salário ser baixo para a cidade litorânea e tal, né? Mas enfim. Mas é assim, a hora que a sorte sorrir para você, você tem que estar pronto para pegar a sorte para você, né? Do mesmo jeito que eu tive essa sorte, mas junto com metade sorte, metade estudo, eu já tive muitos azares na minha vida também, né? De ter começado 3 faculdades e não ter terminado, né? Por mais que umas eu não terminei de propósito mesmo e tal, porque eu não queria ter iniciado, mas enfim. Aí a hora que a sorte sorriu pra mim, eu soube aproveitar, né? Talvez daqui um tempo eu volte a tentar pensar na possibilidade de ir pro exterior, pode ser, mas acho que no momento tô de boa no Brasil. As coisas estão piorando muito em outros países que já foram bons, como o Canadá, Austrália, Irlanda já foram bons, mas piorou muito nesse. Acho que eu planejo sério, assim, mais bem planejado ir para a Austrália desde 2018. Nos últimos anos eu já tinha meio que descartado a Austrália, estava pensando muito mais em Irlanda ou Estados Unidos, né? E eu estava na lista de profissões em demandas, a área do meu curso técnico na Austrália, e não, na Irlanda até que não, né? Mas vi que não valia a pena ir para a Austrália, mas é isso, tem um plano A, talvez de sair do Brasil ou de passar no concurso. O plano A, vou dar um exemplo, plano A, passar em concurso, plano B, ir embora do Brasil, plano C, montar uma empresa. Para montar uma empresa que não tem pai rico, precisa de dinheiro. E eu vou falar mais pra frente isso também, mas assim, primeiro, para montar uma empresa era bom você trabalhar na área, você ter uma noção como funciona aquela área, as mãos e tal, né? E também para ser empreendedor individual daquela área e tal, né? Mas tem um porém também. No Brasil, montar empresa com dívida é um problema muito grande. Justamente agora que eu estou trabalhando numa prefeitura, eu estou vendo essa parte de cartório, assim, chega muito na prefeitura aquela questão de averbação, registro, que é independente do nome, é um documento que mostra lá que aquele imóvel não pode ser vendido, muitas vezes por causa de dívida trabalhista. Então o que acontece? Você monta uma empresa, a empresa não dá certo, aquele funcionário que ficou 2 anos com você, que ele foi acumulando,
férias atrasadas, não sei o que você devia ter pago para ele e tal, e hoje em dia com a justiça trabalhista protegendo ele, às vezes uma besteira lá da lei trabalhista você não cumpriu, por exemplo. A empresa que eu trabalhei mais tempo assim, meu patrão era super gente boa e tal, uma empresa muito boa de trabalhar. Mas sabe o que eu descobri com a justiça trabalhista? Que ele não poderia ter deixado de dar vale alimentação pra gente e ter feito cozinha na empresa. Olha só que coisa bizarra. Era uma senhorinha bem gente boa lá que cozinhava pra gente e tal, né? Essa aí eu vou falar dela mais pra frente, né? Essa era uma empresa de uns adventistas que eu trabalhei, né? Trabalhei lá por causa dessa questão de sábado também e tal, né? Mas enfim. Aí beleza, uma tia bem gente boa lá da igreja que era que cozinhava e tal, ficava um ambiente bem bom, ela fazia uma comida muito boa, mas eu fiquei sabendo que pelas leis trabalhistas isso só poderia ter sido feito com autorização do sindicato ou com todos os funcionários concordando, um rolo assim que eu nem lembro. Olha a bizarrice que é a justiça trabalhista. Aí vamos supor, algum cara mal intencionado, não, ia querer processar meu ex-patrão porque, não, eu trabalhei 5 anos e não ganhava vale alimentação. Olha a bizarrice que é você ter empresa no Brasil. Olha a bizarrice que pode acontecer aí. Se a empresa não deu certo, o funcionário vai lá, te mete na justiça trabalhista por causa de uma besteira dessa, de trabalhei 5 anos, não ganhei vale alimentação, eu nunca autorizei ter refeitório na empresa e não ganhar vale alimentação. Aí o que vai acontecer? O juiz vai mandar uma notificação lá para o cartório e vai mandar essa notificação para a prefeitura de que aquele imóvel está proibido de ser vendido. Se o valor da causa dá lá 50 mil, está averbado isso aqui, por exemplo, quando alguém herdar aquele imóvel, quando você quiser vender, ou melhor, você nem consegue vender porque está lá averbado isso de 50 mil que tem que ser deixado lá até descobrindo se você vai perder a causa trabalhista ou não. Então, não é fácil ser empresário no Brasil, pessoal. Por isso, às vezes, até a questão de mudar para o exterior é melhor mudar porque são países que é mais fácil, os Estados Unidos, principalmente, você ser empresário lá, né? Então tem essa questão, se você não quer ter que montar a empresa com dívida, emprestando dinheiro do banco para comprar máquina e outras coisas, você juntar dinheiro no exterior ou com salário de concurso público economizando é um jeito melhor de você montar a empresa sem dívida, que daí você vai lá, por exemplo, você quer montar uma marcenaria, você compra a serra principal lá por 15 mil reais, aluga um salão e tal, compra suas primeiras matérias-primas e já era, e por aí vai. Então, acho que é isso, pessoal. Desculpa o vídeo ficou longo, não é ideia do vídeo ficar tão grande assim, mas a principal ideia do vídeo vocês viram aí, 630 vídeos, só somando esses que são alguns dos principais canais Red Pill, Vegeta do Presente e outros, tem muito bons também, mas assim, não fique a sua noite toda só vendo o vídeo da Red Pill e fique parado, sem estudar para um concurso, sem fazer um curso técnico, sem fazer uma faculdade, sem aprender inglês para ir para o exterior. Não façam isso. É muito perda de tempo. Eu mesmo digo por experiência própria. Eu perdi muito tempo ficando fissurado em futebol. Época que eu fazia curso técnico, eu ficava vendo reportagem de futebol, de grupo do Orkut de futebol, de quem que ia vir pro Corinthians em tal ano, se o Douglas ia voltar pro Corinthians ou não sei o que. Tudo perda de tempo, pessoal. Hoje eu mal escuto o jogo no rádio e olho lá, né? Talvez se eu estivesse estudando inglês, dá pra escutar um jogo no rádio porque não me atrapalha no inglês e tal, mas é isso, pessoal. Às vezes é muita perda de tempo certas coisas, igual foi futebol. Red Pill você tem que consumir na medida certa. A função do Red Pill pro cristão é para ele entender a malícia do mundo, para ele não fazer a bobagem, por exemplo, casar com a menina do mundo e tomar um chifre, ou perder metade do patrimônio dele, ou as duas coisas. A Red Pill pro cristão é para ele saber lidar com a malícia do mundo, que nem eu já falei. A igreja não te ensina a lidar com a malícia do mundo, mas é isso. Mas a Red Pill fala muito de desenvolvimento pessoal, essas coisas assim, quer dizer, não fala tanto, esse é o problema. Mas todos os canais Red Pill, eu vi mais vídeo, foi do Trunks do Futuro, né? E tem uns vídeos que ele fala sobre isso, de você correr atrás de bons motivos para você ir embora do Brasil, ou então se você passar num bom concurso público. Ele fala dessa questão de você correr atrás das coisas e não ficar se vitimizando, entendeu?
independente se vai vir mulher ou não, que é a tendência quando você vai aumentando seu VSM financeiro, intelectual e tal, né? Mas foque nos seus estudos, no seu aprendizado de idioma, numa empresa que você quer montar no futuro, na sua carreira, nos seus hobbies. Vai fazer alguma coisa, por exemplo, sei lá, aprender pintar, aprender desenhar, aprender tal coisa. Se você gosta de videogame, jogue na medida certa. Outra coisa, jogue videogame aprendendo inglês, dá pra você fazer isso, você dá pause lá e tal. Aprendi muitas palavras com o Donkey Kong, você dá pause lá, anota a palavra, depois vai precisar do dicionário. Enfim, pessoal, foque nas coisas intelectuais, coisas que vai te dar dinheiro no futuro. É isso, pessoal. Forte abraço a todos.